Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu trago para vocês uma receita de pão caseiro recheado com calabresa, com linguiça calabresa, gente. Um pão super fácil de fazer, que fica uma delícia. Já estou aqui com os meus ingredientes todos separados e para essa receita eu vou usar um gomo de linguiça calabresa ralada, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de manteiga, um ovo, 1 colher de chá de sal, um envelope de fermento biológico seco, 1 xícara de água morna e 4 xícaras de farinha de trigo. Porém, eu falo as 4 xícaras, mas eu não vou utilizar as 4 xícaras na massa. Eu vou reservar 1 xícara de farinha de trigo para fazer a sova. E talvez essa 1 xícara eu nem utilize toda ela. Vou usar também temperos a gosto. Eu vou usar orégano e cominho, mas isso fica a critério de vocês. Se vocês não quiserem usar, não usem. Primeiro de tudo, aqui na minha bacia, eu vou fazer a ativação do fermento. Eu vou colocar na bacia água morna, o fermento biológico seco e o açúcar. Vou misturar um pouco com a ajuda de uma colher para dissolver todo o fermento. E vou deixar descansar durante uns 10 minutos para fazer essa ativação do fermento. Eu tampo e deixo descansando os 10 minutos. Passados os 10 minutos, o nosso fermento já foi ativado, olha como que fica. Fica uma espuma. E agora eu vou acrescentar os outros ingredientes. Eu coloco o ovo, dou uma leve batidinha nele antes de colocar. Coloco também a margarina, mas pode ser manteiga, se você não tiver margarina, que também dá certo. Ou pode substituir por 2 colheres de óleo. Misturo mais um pouco. E já venho acrescentando a farinha de trigo aos poucos. Mexendo sempre. E continuo colocando a farinha de trigo. Nesse ponto, eu coloco o sal. Eu nunca coloco o sal junto com o fermento, pois ele prejudica o crescimento do pão. Coloco o restante daquela primeira parte da farinha. Mexo mais um pouco. E aqui dentro da vasilha mesmo, eu vou sovar um pouco essa massa. Solvei a massa por uns 2 minutinhos. Eu prefiro que ela fique assim mais úmida, porque isso ajuda no crescimento dela. Se você deixar ela muito seca nesse momento, vai ficar ruim para sovar a massa depois. E agora eu vou deixar ela crescer tampada durante 45 minutos. Eu vou colocar a minha massa dentro do forno. Sempre procure um lugar quente, onde bata sol, para colocar essa massa para crescer, porque isso ajuda muito no crescimento do pão.
Ela vai ficar 45 minutos tampada dentro do forno e vai dobrar de volume. Depois dos 45 minutos, olha como a nossa massa ficou. Ela dobrou de volume, teve uma fermentação muito boa. Agora eu vou pegar essa massa e vou sovar ela durante 10 minutos para ativar o glúten dela. Isso vai ajudar o nosso pão a ficar com a massa leve e fofinha. Só aí depois eu vou acrescentar a calabresa com os temperos. Coloco um pouco de farinha de trigo na mesa. Coloco toda a massa em cima. Coloco mais farinha de trigo na massa e começo a soba. Vou dobrando, amassando e vou fazer isso por 10 minutos. Lembrando que eu não vou colocar muita farinha de trigo, pois eu quero que a minha massa fique úmida por dentro. Depois de 10 minutos sovando a massa, olha como que ficou. Olha só, mais de perto como que fica. Agora eu vou pegar essa massa, eu vou dividir ela em duas partes. E vou abrir ela para colocar a calabresa, a linguiça calabresa. Coloco mais um pouco de farinha na mesa, coloco a massa. Abro um pouco com as mãos. Já venho com o rolo, dando o formato. Viro a massa. E eu vou tentar deixar no comprimento da forma. Vou abrir bem a massa para espalhar o recheio de calabresa. Se grudar no rolo, pode colocar mais um pouco de farinha de trigo. Depois de abrir bem a massa, eu espalho a calabresa ralada. E esse gomo de linguiça eu vou dividir para os dois pães. Espalho bem. E aqui em cima eu coloco um pouco de orégano. E um pouco de cominho, uma pitadinha de cada. Mas como eu falei no começo do vídeo, é opcional, você coloca se você quiser. E para enrolar, eu venho apertando, enrolando. E apertando bem para o recheio não sair. E quando chegar no final, eu aperto bem as pontas. Ajeito as laterais. Pego a forma. Vou colocar o pão dentro. E vou deixar esse pão crescer durante mais 1 hora. Eu vou fazer isso com a outra parte da massa também. Passado 1 hora, olha como que o pão cresceu. Agora eu vou passar uma gema de ovo em cima, para a hora que assar ficar bem douradinho. Já estou com o meu forno pré-aquecido a 180 graus e esse pão vai assar durante 40 minutos ou até ficar bem douradinho por cima. Passo nos dois pães a gema de ovo, espalhando bem. E vou levar esses pães para assar.
E o pãozinho de calabresa já saiu do forno e olha só como que ficou. A massa tá super leve e fofinha. Esse aqui é o da forma mais compridinha. Só de pegar dá pra sentir que a massa está leve. E agora eu vou cortar um pedaço para mostrar como que ficou por dentro. E olha só o pão por dentro. Como que ficou. Vou experimentar um pedaço. Muito saboroso, gente. A casquinha de cima fica crocante e a massa super leve, fofinha e não tem aquele gosto de fermento. Muito bom, gente. Esse pão também é ótimo para fácil venda, para o lanche das crianças. Você pode congelar ele, deixar ele congelado até 30 dias. Fora da geladeira, ele dura 3 dias. Se você quiser acrescentar queijo no recheio, fica ótimo. E, gente, já que você está aqui vendo esse vídeo, ficou até aqui, aproveita para se inscrever no canal, clicar no botãozinho de gostei, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.